Boa noite, meu amado, queridos irmãos. Que estude uma noite de paz, uma noite de bênção, de vitória para cada um de nós. Possamos estar firmes na presença do Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Temos que agradecer ao Senhor todo o tempo e a todo momento, porque o Senhor, Ele é bom. Meu amado, meus queridos irmãos, se vocês quiserem compartilhar, pode compartilhar em Jesus, que através de um compartilhamento vamos ser os pés do Senhor. E quando vocês compartilham, vocês estão sendo canal de bênção. Então seja canal de bênção em nome de Jesus, amém? Possamos estar clamando, glorificando e adorando todo o tempo, porque o Senhor, Ele está voltando. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza e é o nosso socorro bem presente. Então temos que adorar a todo tempo e a todo momento, porque o Senhor, Ele está voltando. Nós sabemos, amado, queridos irmãos, os sinais já estão todos aí. Aleluia. Não sabemos nenhum dia e nem hora que o Senhor vai buscar a igreja que somos nós. Por isso que a palavra diz para mim e para você que temos que estar preparados a todo tempo, a todo momento, ficar em vigilante, se for possível 24 horas. Então temos que adorar, clamar e glorificar ao nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o Rei da Glória, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A alegria do Senhor é a nossa força, e a nossa força vem do Senhor que fez o céu e a terra. Basta se a gente somente crer, confiar nele, e o mais ele fará. Então temos que entregar a todo tempo e a todo momento e estar na presença do Senhor. Aleluia, porque o Senhor é a nossa rocha, nossa fortaleza. Aleluia, e é o nosso socorro bem presente. Aleluia, então temos que aclamar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Possamos estar firmes, aleluia, a todo tempo, aleluia, e temos que estar adorando, porque o Senhor, toda honra e toda glória e de todo louvor. Então temos que estar, aleluia, na presença do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, porque Ele é bom. E como o Senhor é bom em nossas vidas, meus irmãos, como está escrito lá em João 3,6 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que o seu único filho gênero, para que todo ele crê, mas que não pereça, mas que todo tenha a vida eterna. Oh, glória! Meu amado, meus queridos irmãos, aleluia, deixar a palavra que se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 22, aleluia, que a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que se encontra em Mateus 14, capítulo 14, versículo 22, que diz: Jesus anda sobre as águas, e diz a palavra do Senhor, e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para o outro lado, enquanto despedia da multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Já chegada ali estava só, mas o barco estava açoitado pelos meios do mar, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para com eles, e andando por cima do mar, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritando com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, que sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir contigo por cima das águas. E disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre o mar para ir com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus lhe estendeu a mão e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Oh, glória! Enquanto subiram para o barco, acalmou o vento. Então se aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: eis verdadeiramente Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré.
E quando os homens ali daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, trouxeram-lhe todos que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. Todos que tocavam ficavam sãos. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Meu amado, meu querido irmãos, amigo de Jesus, aleluia, é o nosso pastor e nada nos faltará. E temos que agradecer ao Senhor todo o tempo e a todo momento, porque o Senhor é a nossa rocha, nossa fortaleza, socorro bem presente. Aleluia. E a palavra nos dizia, meu querido irmão, que Jesus ele estava ali ensinando os discípulos. Aleluia. E a palavra diz que quando chegou a tarde, Jesus diz para aqueles discípulos: entra no barco, enquanto despedido da multidão. E a palavra nos diz que aqueles discípulos começou a entrar no barco. E Jesus falou para aqueles discípulos: aleluia, enquanto vocês entram no barco, vou subir ao monte sozinho, agradecer a Deus por tudo que aconteceu aqui. Mas a palavra diz que Jesus ali subiu o monte, começou a falar com Deus, e ali quando ele percebeu, já era para encontro dos discípulos, já eram 6 horas da tarde. E a palavra diz que Jesus vem, aleluia, aquele barco já estava no meio mar, porque o vento era o contrário. Mas eu creio que aquele barco, aleluia, estava ali no meio do mar e aqueles discípulos não tinham percebido. Porque eu creio que aqueles discípulos, quando entrou no barco, eles começaram a conversar. E o vento estava ali, aleluia, andando, aleluia, fez aquele barco ir para o meio do mar. E os discípulos não tinham percebido. E a palavra diz que Jesus vem, olha, aquele barco já estava no meio, porque o vento era ao contrário. E Jesus olha para lá, não tinha como gritar em ninguém, não tinha como Jesus, meu amado querido irmão, aleluia, glória a Deus, gritar, porque aquele barco já estava açoitado pelas ondas. Mas Jesus ali, a única opção é andar por cima das águas. Mas eu creio, meu querido irmão, que aqueles discípulos tinham visto Jesus curar cego, fazer, aleluia, aleluia, aleijado andar, cego enxergar, curar leproso. Mas aqueles discípulos não tinham visto Jesus andar sobre as águas. E a palavra diz que Jesus começou a andar por cima das águas, e aqueles discípulos avistaram Jesus de longe, aquela sombra. E a palavra diz que aqueles discípulos teve medo, ficaram apavorados, ficaram desesperados. Mas Jesus, a palavra diz que Jesus gritou: não temas, sou eu. Aleluia. E a palavra diz que Pedro lhe disse: se és tu, Senhor, deixa-me ir contigo por cima das águas. E a palavra diz que Jesus ordenou Pedro que descesse do barco, fosse ao encontro dele. E a palavra diz que Pedro desceu, foi ao encontro de Jesus. Mas ali, meu amado querido irmão, quando Pedro ali sentiu o vento forte, aquela tempestade, aquelas ondas batendo aleluia nele, ele ficou com medo. E ali Pedro teve medo, começou a se aprofundar. Aleluia, glória a Deus. Mas ali ele falou: socorre-me, Senhor. E o Senhor estendeu a mão e trouxe Pedro por cima das águas, botou no barco, aquele vento cessou. E Jesus lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Meu amado, queridos irmãos, o nosso alvo é estar sempre, aleluia, orando para Cristo. O nosso alvo está na presença do Senhor. O nosso alvo está clamando, glorificando, porque nós não sabemos um dia e nem a hora que o Senhor vai vir buscar a igreja, que somos nós. Por isso que a palavra do Senhor diz que está preparado todo o tempo e a todo momento. Ali quando bateu o medo em Pedro, e Pedro começou a se aprofundar ao porquê. Ele deixou de olhar para Jesus, aleluia, e olhar para as ondas. Mas hoje em dia é diferente, aleluia. Quando nós olhamos, amados queridos irmãos, aleluia, se olhar para Jesus, para dificuldade, aleluia,
nós queremos parar. Às vezes descemos, aleluia, de olhar para Jesus, de olhar para a perseguição, aleluia. Às vezes deixamos de olhar, aleluia, de olhar para Jesus, para olhar para os problemas. Mas nós temos que saber que o nosso alvo é estar a olhar somente para Cristo. O nosso alvo somente é olhar para Jesus. Por isso que a palavra diz que Ele é o nosso socorro bem presente. Aleluia. A palavra diz em Salmo 46, aleluia. Aquele que está na rocha jamais será abalado. E nós estamos na rocha que é Jesus. Então tudo nós temos que orar, clamar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Muito, vamos dizer para mim, para você que não tem jeito, que não há mais solução. Mas o nosso alvo é estar olhando somente para Jesus. Só podemos a gente crer, confiar nele e o mais ele fará. Como está escrito no Salmo 125, diz que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Quando nós entregamos, aleluia, nas mãos do Senhor, aleluia, o Senhor ouve nossas orações, o Senhor ouve nosso clamor. É por isso que está escrito lá em Jeremias, capítulo 33, e versículo 3 diz: clama a mim que eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisa grande e firme não sabe. Aleluia. Então nosso alvo, aleluia, é somente olhar para Jesus. O nosso alvo é somente olhar para Cristo, que nada pode parar um adorador, nada pode parar, glorifica, santifica o nome do Senhor. Aleluia. Se Pedro continuasse olhando para Cristo, aleluia, que estava na frente dele, ele continuava andando por cima das águas. Mas a palavra diz que quando bateu o vento forte, bateu a tempestade, aleluia, aquelas ondas, Pedro teve medo. Aleluia. Ele, Pedro, começou a se aprofundar. Mas ali ele gritou: socorre-me, Senhor. Aleluia. E o Senhor estendeu a mão e trouxe Pedro, aleluia, por cima das águas. E botou no barco e aquele vento cessou. Então essa palavra quer nos dizer, meus irmãos, que nada pode nos abalar, nada pode nos parar, porque nosso alvo somente olhar para Cristo. Temos somente olhar, crer, confiar nele, mas ele fará. Se haver, nós temos que estar orando, clamando, glorificando o tempo, que a palavra está escrita também lá em Isaías 59 diz: e esse que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surda para que não possa escutar. E o Senhor, ele ouve nosso clamor todo o tempo. O Senhor, ele ouve nossas orações. O Senhor ouve, aleluia, quando nós clamamos a todo tempo o nome do Senhor. Aleluia. Temos somente crer, confiar nele, mas ele fará na nossa vida. Ele entregar tudo nas mãos do Senhor todo o tempo, todo momento. Aleluia. Quando nós oramos, entregando nas mãos do Senhor, o Senhor entra com providência. É por isso que está lá escrito em Salmo 91, diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra utente descansará. Temos que descansar, orar, entregar nas mãos do Senhor todo o tempo, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E a palavra diz, aleluia, que ali tinha aquele barco, aleluia, e tinha mais um barquinho. E eles atravessaram para o outro lado, para onde eles iam. E a palavra diz que quando Jesus chegou naquele lugar, muitos souberam que Jesus estava ali. E ali a palavra diz que muito, aleluia, aleluia, muitos paralíticos, muitos, aleluia, que estavam, aleluia, aleluia, glória a Deus, naquele lugar. E se eles tocassem na ordem do Senhor Jesus, seria curado. Aleluia. Então, somente confiar no Senhor e o mais ele fará. É somente olhar para Jesus, é somente nós olhar para Cristo, porque o nosso alvo é olhar somente para o Senhor. Porque muito vai dizer para mim, para você que não tem jeito, que não há mais solução, mas nosso alvo somente ouvir a voz do Senhor. Aleluia, porque para mim, para você é impossível, mas o Deus que nós servemos, um Deus vivo, tudo é possível naquele que crê. É por isso que está lá escrito, aleluia, em Jó 14,7 diz que há esperança para a árvore, que ainda se cortada, ainda renovará, ao cheiro das águas brotará e formar uma planta nova. Essa palavra em Jó 14 quer nos dizer, amados irmãos, que para mim, para você, não tem jeito. Mas o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que nós serve, é um Deus vivo. Aleluia, somente crê, confia nele, mas ele fará. Por isso que a palavra diz, tudo é possível naquele que crê. Temos somente crer, confiar nele, e o mais ele fará na nossa vida. Temos que entregar tudo nas mãos do Senhor todo o tempo e a todo momento, porque o Senhor é a nossa rocha. É por isso que está escrito no Salmo 46, que aquele que está na rocha jamais será abalado. Temos que entregar tudo nas mãos do Senhor.
aleluia, quando nós entregamos nas mãos do Senhor e descansamos, aleluia, o Senhor entra com providência, o Senhor resolve nossas soluções, o Senhor, aleluia, aleluia, Ele começa a trabalhar ao nosso favor. Porque, amados irmãos, que a vida você tem orado, a vida você tem clamado dias, meses e anos, o Senhor tem dado sinal e nem resposta. Mas somente, meu irmão, somente olhar para Cristo. Porque muito vai dizer para mim e para você que não tem jeito. Muito vai dizer para mim e para você que não há solução. Mas nós temos que saber que nós servemos um Deus que nada passa dos olhos do Senhor. Porque o Senhor conhece o deitar, o nosso levantar. E temos somente que ir a todo tempo na presença do Senhor, clamando e glorificando ao nosso Senhor, só de Jesus Cristo, porque Jesus é bom todo o tempo, e todo o tempo Jesus, Ele é bom. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Temos que entregar nas mãos do Senhor todo o tempo, clamando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom. Ele é nossa rocha, nossa fortaleza, socorro bem presente. E temos que adorar, aleluia, porque o da honra, toda a glória, de todo louvor, está clamando, está adorando, está glorificando, está buscando ao Senhor dia e noite, aleluia, porque a palavra diz que nós temos que estar, aleluia, preparado, temos que estar, aleluia, glória a Deus, estar, aleluia, orando, glorificando, lendo a palavra do Senhor Jesus a todo tempo, porque nós não sabemos nem um dia e nem a hora que o Senhor vai vir buscar a igreja que somos nós. E a palavra diz que temos que estar preparado, porque Jesus está voltando. Nós sabemos que os sinais já estão todos aí. É peste, doença, aleluia, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Mas a palavra diz que ainda não é o fim, apenas o começo. Então por isso que a palavra diz que tem que ser vigilante, tem que estar preparado, porque Jesus ele está às portas. Mas muitos se encontram dormidos e muitos se encontram despercebidos. Mas aquele que está na presença do Senhor, aleluia, glorificando, exaltando, já sabe que o nosso Senhor, aleluia, Jesus Cristo, Ele está às portas, Ele está voltando. E nosso alvo, aleluia, somente olhar para Jesus. Ele é o nosso socorro bem presente. Se Pedro continuasse olhando para Jesus, ele chegaria por cima das águas até Jesus. Aleluia, mas quando ele desceu, começou a andar. Mas quando bateu, aleluia, aquelas ondas, o vento forte em Pedro, ele teve medo. Foi aí que ele começou a se aprofundar. Então, meu irmão, essa palavra nos dizer, aleluia, mesmo que venha tempestade, dificuldades, problemas, temos que entregar nas mãos do Senhor, porque nada pode nos parar. O nosso alvo somente olhar para Jesus, o nosso alvo somente olhar para Cristo, porque muito vai tentar nos parar, muito vai tentar nos retroceder, muito vai querer fazer você desistir da caminhada, mas temos que ser perseverante, temos que ser persistente, porque o Jesus ele está voltando. Ele é nossa rocha, nosso socorro bem presente. Então vamos adorar, vamos clamar, aleluia, ser perseverante. E nós sabemos que não é fácil, porque a palavra diz que passará o céu e a terra, as minhas palavras não é de passar, e o sinal já está acontecendo. E por isso que a palavra diz, temos que ser persistentes na caminhada, porque nós não sabemos nem um dia e nem a hora que seremos que a igreja nos faz. E a palavra diz que temos que estar preparados a todo tempo e a todo momento, por glória. A palavra nos diz também ali em Mateus, aleluia, capítulo 25, que ali tinha 10 bis, aleluia, 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes ela clamava, glorificava, adorava ao Senhor a todo tempo. As loucas ela não orava e nem glorificava o nome do Senhor. Mas a palavra dizia que à meia-noite a trombeta tocou, e ali todas as 10 se levantaram por glória. E aquelas loucas pediu azeite às prudentes, e as prudentes falou para aquelas loucas de comprar e de vender, para que nossa lâmpada não se apaga. E a palavra diz que aquelas loucas foram comprar, mas quando elas voltaram, já era tarde demais, as portas já tinham se fechado, e aquelas prudentes já tinham entrado com o noivo, porque elas estavam orando, clamando, glorificando ao nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o Rei da Glória. Então, essa palavra dizer, mano, que Jesus está voltando. Temos
estar todo tempo, todo momento, glorificando e adorando ao Senhor, Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o Rei da Glória. Nós temos que saber que o nosso alvo somente olhar para Cristo. O nosso alvo somente olhar para Jesus. Porque nada pode nos parar, nada pode parar que glorifica e santifica o nome do Senhor Jesus. Amém? Então você que está pensando em desistir, pensando em retroceder, aleluia, continua, aleluia, sendo persistente na caminhada. Porque a palavra diz para mim e para você que não vai ser fácil. Mas a palavra diz para mim e para você também, para que nós tenhamos um bom ânimo que Ele venceu. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Porque nós vamos vencer, porque Jesus, Ele está conosco a todo tempo e a todo momento. E nada pode parar o adorador, nada pode parar que glorifique e santifique o nome do Senhor. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Então essa palavra deixa para mim, para os amados irmãos. Seja persistente na caminhada, porque a palavra diz: ai daquele que ficar nessa terra, só vai ouvir pranto de choro e range de dente, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amém? Então continua glorificando, continua adorando, aleluia, que Jesus, Ele está voltando. E a palavra diz para mim e para você, temos que ser persistente e a todo momento e a todo instante. Porque o Senhor é a nossa rocha, e aquele que permanecer na rocha jamais será abalado. Amém? Que todos, aleluia, fiquem na paz do Senhor, aleluia, que todos, aleluia, glorifiquem, santifiquem o nome do Senhor enquanto há tempo, aleluia, porque Jesus, Ele está voltando. E todos ficam na paz do Senhor Jesus, de cada família, cada criança, cada jovem, de cada cidade, cada bairro, de cada município, esteja guardada e protegida pelo Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E todos ficam na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.